Salmos 5, Terrilim número 5, estamos aqui na jornada da salmoterapia. Bom, Salmo 5 diz assim: ao mestre do canto, acompanhado por instrumento de sopro, um salmo de Davi. É interessante porque quando a gente analisa à luz do hebraico, né, nós temos um outro significado além daquele que está escrito no texto. E no início desse salmo diz o seguinte: aos vencedores, as colmeias. E quando a gente vai estudar um pouco das abelhas, nós temos que elas têm um trabalho coletivo, mas se elas se sentem ameaçadas e elas picam, elas morrem. E aqui Davi se queixa para Deus das pessoas que o perseguem, dos seus inimigos. E isso a gente deve trazer para nós mesmos, porque, já disse antes, os salmos, eles são textos para a gente ler, para reequilibrar o nosso arquétipo, porque ele é um livro, um texto para ser lido à luz do Espírito. E quando a gente analisa a luz da Kabbalah, a luz do hebraico, nós sabemos que nós somos uma dimensão integral. Ontem falamos sobre o instrumento de cordas, o maestro que rege uma orquestra. Essa orquestra somos nós. E trazendo um pouco da psicogenealogia associada ao Salmo, porque todos os textos, gente, eles têm que ser lidos e aplicados ao nosso dia a dia. Não é algo distante que aconteceu lá naquele tempo só com o rei Davi. Ele é apenas um arquétipo. E nós também temos o que nós denominamos os nossos inimigos. E os nossos inimigos, na verdade, são as nossas sombras. E o que a gente faz na psicogenealogia? A gente faz com que a pessoa entenda que esse inimigo nada mais é do que um mestre. Então, rei Davi diz: dá ouvidos a minhas palavras, ó Eterno, e considera minha súplica. Alenta a voz do meu clamor, meu rei, meu Deus. Interessante porque ele fala meu rei, meu Deus. São duas coisas e elas de alguma forma se equivalem. Por que ele fala meu rei? Inclusive, quando a gente leva isso para a árvore da vida, a gente sabe que a Sefirá superior, que é Keter, que também significa coroa, e coroa se coloca na cabeça de um rei, que é a dimensão maior e que se equivale ao que nós chamamos de Deus. Então, quando a gente fala em Deus, né, nós temos essa imagem e semelhança com o Criador. Meu rei, meu Deus. Ou seja, eu me alinho, né? Eu afino o meu mental com o meu espiritual e o meu emocional. E diante desse alinhamento e entendimento, entendo que eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu deixo de olhar o outro como um inimigo e olho como uma oportunidade. Esse é o olhar. E muitas vezes a gente vê pessoas que fazem o mal. E a gente olha, nossa, como ele pode ter feito tanto mal. Só que, como ele diz, né, aos vencedores, as abelhas. Porque não existe o certo e o errado, não é? Toda vez que você diz que alguém venceu, também tem alguém que perde. E muitas vezes essas pessoas que, sob a nossa ótica, fazem o mal, a morte é certa. E a morte não é essa morte que nós imaginamos, que, né, que Deus é um Deus punitivo. Eu me nego a pensar dessa forma, de que Deus é um Deus punitivo, de que ele persegue e de que ele pune. E não, a obra da criação, ela é perfeita. Então, quando a gente está vivendo em dissonância com essa obra, a gente morre, mas morre por um caminho de evolução, né? Não conseguimos colocar a nossa coroa. Nós descemos na árvore da vida para a dimensão terra, que é Malhut. Então, lá a gente tem a morte no espírito. E nós não precisamos fazer nada contra aqueles que nos fazem mal. Por quê? Porque existe uma lei, né? Existe uma lei que rege a vida e você tem que estar atento a isso. Então, Davi aqui, ele clama a Deus e aí ele diz o seguinte: Eterno, ouve a voz da oração que a ti dirijo a cada manhã. Então, quando a gente estuda um pouco da profundidade dos textos, e a gente sabe que quando a gente fala de manhã, a gente fala do alvorecer da vida. Quando você fala, ele orou de manhã, claro, tem uma energia que favorece as nossas emanações de manhã, até porque se você tá dormindo, o teu corpo tá fazendo uma depuração.
uma limpeza, as células de manhã estão prontas para um novo alimento. E o que que você coloca de alimento? Uma vez eu fui no médico e ele disse assim: você dorme a noite inteira e de noite, então, as tuas células fazem uma limpeza. O que que você dá para ele de manhã cedo? Pão, manteiga, café com leite. O que que é de positivo, né? O que que de vitamina você dá para o teu corpo? Você dá frutas, verduras, água. Que alimento que você dá para o teu corpo físico de manhã? E aqui também é esse alvorecer de cada um de nós. O que que nós alimentamos a nós mesmos espiritualmente a cada manhã, a cada novo ciclo, né? Ao alvorecer da nossa vida, lá, as nossas experiências passadas, elas são um alimento para o nosso dia de hoje. O que que nós aprendemos e que nós temos que interiorizar para parar de atrair esses inimigos que estão dentro de uma realidade maior da vida e que nós atraímos aquilo que nós somos. Essa é a reflexão desse salmo. E aí ele diz: pois tu não és complacente com a maldade e a perversidade de não se poder manter junto a ti. Ou seja, quando a gente fala em Deus, Deus é o todo. Inclusive, eu tive uma aula com um professor que ele diz assim: a gente tem que parar de dizer que Deus é amor, porque Deus é tudo. Né? Quando a gente vê a sombra, quando a gente vê a dor, tanto que no início da criação, do caos veio a ordem. Então, o caos também é uma obra divina. Quando a gente vê a dor, quando a gente vê a sombra, ela também é uma obra divina e ela é providencial para a expansão de consciência, para a evolução do homem. Então, essa obra que nós estamos inseridos numa grande matrix, ela já tem uma lei. E nós atraímos, muitas vezes, o nosso lado sombra para mostrar ou para revelar o nosso lado luz. Porque esse Deus, essa grande consciência, e não importa o nome que você dá, ele está em ressonância com essa dualidade que se integra, né? Esse uno. Tanto que eu já falei antes que Pai Nosso que estás nos céus, no hebraico, significa Deus está na integração das polaridades. Né? Então, é essa polaridade que nós precisamos unificar em nós e que esse salmo, então, fala. Ele diz mais: mas eu, por tua imensa misericórdia, entrarei em tua casa, prostrar-me-ei diante do teu sagrado santuário, pleno de reverência e temor. Qual que é a casa de Deus, gente? A gente acha que quando a gente reza, a gente fala para cima, né? Pai Nosso, eu rezo para Deus, eu olho para o céu, mas a casa do Espírito, já disse Jesus, era dentro. É em nós. Então, eu irei para essa casa do Senhor que é para dentro. Eu faço uma introspecção. Se você está vivendo algo que você se sente perseguido, perseguida, tem algo que dói, algo que você está se sentindo injustiçada, volta para esse templo. Te volta para dentro e entenda o que você está atraindo. Né? Lá nos primeiros passos, lá na manhã, no alvorecer da tua caminhada. Esse versículo, esse salmo fala pra gente perceber, né, as nossas batalhas. No final ele diz: alegrar-se-ão, porém, todos, e aqui eu tô saltando, né, para que você também tem que ler e tirar as tuas percepções, porque cada vez que a gente lê, a gente tem uma percepção diferente, a gente tem uma interiorização, né? Então eu deixo para você também fazer a leitura por aí. Alegrar-se-ão, porém, todos que em ti confiam, exultarão sob teu amparo os que amam teu santo nome. Pois tu certamente abençoarás o justo, ó Eterno, envolvendo em teu afeto como um escudo. Então, gente, quando a gente compreende, né, o que é alegrar-se, eu sempre falo que a felicidade é diferente da alegria. Alegria é uma emoção. E felicidade é um estado de espírito e de entendimento. Quando a gente consegue atingir esse estado de entendimento, a gente confia na vida, né? Fiz um vídeo hoje de manhã, nesse mesmo dia que estamos gravando esses salmos, de que o ano de 2024 vai ser regido por Saturno e lá nós temos grandes lições para aprender. E as nossas grandes lições estão semeadas, plantadas na nossa árvore genealógica. A gente pode olhar para isso com medo, temor e usar um escudo para a gente se defender, mas existem leis e de uma lei você não foge.
A lei é implacável. Ou você está sob a égide dela, e se você burla ela, você tem efeitos. Assim é na lei dos homens, né? Jesus mesmo disse: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, existem leis maiores que nos regem. Agora, a gente pode olhar para esse desafio que vai acontecer em 2024 e entender, ok, ele pode deixar, eu posso sair desse lugar de medo e entrar numa posição de potência, porque eu aprendi, eu voltei para dentro de mim, eu interiorizei e aí eu manifesto a minha potência para o próximo, eu presto serviço à vida. Então é essa a reflexão do Salmo 5 e a gente se vê amanhã.